sua mão na outra até ficar vermelha. Escuta com glória a Deus, aleluia. Glorifique a Deus pela sua vitória, aleluia. Bom estarmos na presença de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 26. Evangelho de Mateus, capítulo de número 26, o versículo de número 30. Evangelho de Mateus, capítulo 26, o versos 30. Se o pessoal conseguir colocar ali para nós, já está lá, Mateus 26 e 30. Aí você abre a sua Bíblia aí, pode ser no celular, pode ser a sua Bíblia de papel. Aleluia. Para você que está vindo pela primeira vez, não me conhece, eu sou o pastor Enéas Pereira. Pessoal bagunçava, meu nome é Enéas Pereira. Tá bom, gente? Nós somos pastores dessa casa, estamos aqui servindo o corpo de Cristo e vamos servi-los nessa noite com a palavra do eterno Deus. Esse livro que você tem na mão ou no celular, ele é o livro que está presente na maioria das casas no mundo. A Bíblia está presente na maioria das casas. É difícil você entrar numa casa que não tem uma Bíblia. Ele é o livro que está presente na maioria das casas. Mas por causa do poder que contém na Bíblia, da autoridade, do poder que contém na Bíblia, infelizmente ele é o livro menos lido no mundo. Ele está acessível em todas as casas praticamente, mas ele é o menos lido. Às vezes a pessoa deixa ele aberto no Salmos 23, os Salmos do pastor, ou deixa ele aberto no Salmos 91, os Salmos da proteção, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Às vezes ele fica ali, mas as pessoas não têm por disciplina ler a Bíblia. E por quê? Porque existe uma força espiritual da maldade agindo. Porque é impossível um homem ler a Bíblia e permanecer do mesmo jeito. É impossível um ser humano ler a Bíblia e permanecer da mesma forma. A Bíblia tem o poder de transformar. Por quê? Porque a Bíblia é o único livro no mundo que, quando você lê a Bíblia, o autor, aquele que escreveu página por página, palavra por palavra, ele está junto, ele é poderoso para te explicar o que ele quis dizer na Bíblia. É o único. Não existe outro escritor no mundo que, quando você lê um livro dele, ele está presente. Mas na Bíblia, quando você lê uma Bíblia, Deus está presente. Ele consegue falar com você e transformar a sua vida. Então vamos lá. E você sabe que eu sou professor de religião, né? Eu gosto. Não sou só pastor, eu estudei um pouquinho também, sou professor de religião. Isso ajuda muito a gente a ser liberto e andar no caminho do Senhor. Versos 30 diz assim: e tendo cantado, eles cantaram o hino. Não foi um hino, aqui está o hino. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Ali em cima, e tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Pode tomar seu assento. Não deixe a sua mente ir embora desse lugar. Foque no que Deus está falando, fica ouvindo. Por que eu procuro ler pequenas porções da Bíblia quando eu vou ministrar? Porque na verdade a Bíblia é para ser lida em casa, para ser estudada em casa. Você tomar um assento, abrir a Bíblia, ler, reler, pensar sobre o que está escrito. Ela é para ser estudada em casa, não na igreja. Na igreja só se for ou estudo bíblico ou na escola da igreja de ensinamento. Mas normalmente nas ministrações eu gosto de ler uma porção e explicar o que está acontecendo. Então a Bíblia diz que, tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. O que é que está acontecendo? Hoje é uma noite de Santa Ceia do Senhor. Na noite de Santa Ceia, a recomendação bíblica é para nós nos lembrarmos do sacrifício do Filho de Deus. Na última ceia, se eu não me engano, acho que foi eu que preguei, e nas últimas ministrações, nós falamos sobre as 7 últimas palavras de Jesus lá na cruz, do Filho de Deus, as 7 últimas palavras. Nós falamos sobre ela, demonstrando ali o amor de Deus.
o sacrifício pela humanidade. E aqui nós vamos voltar um pouquinho antes. Por que é que eles cantaram um hino e foram para o Monte das Oliveiras? Então Jesus fez a sua última reunião. Essa palavra ela é, por alguns estudiosos, considerada, essa parte do texto, como uma despedida do Filho de Deus na terra, como homem. Porque já há 3 anos e meio, ele vem falando o porquê que ele nasceu. Teve uma última pregação que eu fiz também, não foi na Santa Ceia, foi no outro dia, que a pergunta era: quem é Jesus para você? Se Jesus era o Jesus da manjedoura, uma criança que nasceu da manjedoura, se Jesus era um Jesus que ainda estava morto, pregado em uma cruz, ou se Jesus também era um Jesus que ainda estava morto dentro de um sepulcro fechado, morto, sem vida, ou se Jesus para você era um Jesus que estava vivo, morreu, ressuscitou ao 3º dia, está vivo, não morreu mais, está sentado à destra de Deus, onde governa tudo. Então faz muita diferença de como você vê o Jesus da Bíblia. Porque eu acredito que se você vê o Jesus da Bíblia como um morto nada pode fazer por você. Mas se ele está vivo, sentado no trono, não morre mais, ele é eterno, muitas coisas podem acontecer. Então aqui ele está ensinando aos seus discípulos, ensinando as pessoas, as multidões que vinham, e principalmente aos seus discípulos. Ele prepara uma mesa que é semelhante a essa, mas não era como essa, porque a ceia na Bíblia não é como a ceia que nós temos hoje. A ceia que nós temos hoje é uma ceia que tem no pão uma simbologia do corpo de Cristo, que tem no cálice que nós tomaremos nessa noite uma simbologia do sangue de Cristo. Mas na noite que Jesus fez a ceia era um jantar, era uma refeição que era feita, era uma cultura do povo de Deus fazer essa refeição. Então Jesus vai tomar essa refeição com os seus discípulos, era como um jantar. Ele faz esse jantar, ele vai jantar com os discípulos, e é a última ceia dele. Então ali ele vai dar algumas lições, ele vai falar mais algumas coisas. O apóstolo, ele vai escrever dizendo assim, o apóstolo João vai escrever sobre isso: e sabendo Jesus que era chegado a hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus, o amou até o fim. É um texto que vai falar antes ali do lava-pés. Ele está preparando uma mesa com a ceia, ele prepara um lava-pés para dar uma lição para os seus discípulos, trazer um ensinamento. Então todas as vezes que nós nos reunimos na presença de Deus, Deus quer falar conosco de uma forma clara, de uma forma que nós entendamos e vamos embora pensando sobre o que ele falou. E Jesus está fazendo aqui uma preparação. Ele está preparando os seus discípulos, ele está preparando aqueles que já estão há 3 anos e meio andando com ele. Porque ele já vinha dizendo para eles: olha, vai chegar uma hora que eu, Filho de Deus, eu vou ser entregue na mão dos pecadores. Eu vou ser julgado inocentemente, eu não devo, mas eu vou pagar o preço de uma dívida. Eu vou ser julgado e vou ser condenado. E eles vão me matar. Eu vou morrer. Só que ele fala a história completa. Ele diz: eu vou morrer, mas eu não vou ficar morto. Isso é um homem falando para outros homens. No 3º dia ele disse: olha, no 3º dia eu vou ressuscitar. E quando eu ressuscitar, eu não vou morrer mais. Eu vou ser eterno. E aí vai começar o meu reino. Um reino eterno. Então ele explica para os seus discípulos certinho. E aqui ele está dando essas instruções. Quando a Bíblia diz que, tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras, o que acontece? Havia terminado o ato do lava-pés. Ele tinha dado uma lição de humildade, de simplicidade para os seus discípulos. A mesa está posta, a comida estava preparada, os discípulos estavam sentados em volta da mesa. Aí ele levanta, pega uma bacia com água e começa a lavar os pés dos discípulos. E ele vai lavando os pés, e aí ele vai dando uma lição. E quando ele chega num dos discípulos chamado Pedro, tendo cantado o hino, partiu para o Monte das Oliveiras. Quando ele chega em Pedro, Pedro vai dizer: Senhor, o Senhor é Senhor e Mestre, o Senhor é o Filho de Deus. Pedro já havia dito isso anteriormente. Eu sei que tu és o Filho de Deus,
o Filho do Altíssimo. Não, o Senhor não pode me lavar os pés. Por quê? Porque lavar os pés era uma coisa para escravo. Era o escravo que lavava os pés das pessoas. E Jesus era o Filho de Deus. Pedro sabia disso. Então como pode o Filho de Deus lavar os meus pés? Não, está errado. Sou eu que tenho que lavar os seus pés, Senhor. E Jesus disse: olha, você não entende o que eu estou fazendo, Pedro. Eu estou dando as últimas instruções. Eu estou te preparando. Por que Jesus estava preparando os seus discípulos? Porque ele ia morrer. E o meu foco central aqui nessa noite é falar um pouco sobre a morte. Então Jesus está preparando as coisas porque ele ia morrer. Então é a última vez que ele vai lavar pés, vai lavar os próprios, vai lavar os pés dos discípulos, dá um ensinamento. Quando ele termina de lavar os pés do discípulo, a Bíblia diz que tudo que Jesus fez é perfeito. Então ele lavou bem os pés dos discípulos. Mas quando ele termina, ele diz para eles: vocês entenderam o que eu fiz? Ah, talvez não, né? Beleza. Então agora pegue a bacia e lave os pés uns dos outros. O que significa? Significa que na casa de Deus não tem maior e nem menor. Na casa de Deus entra a moça virgem e entra a prostituta. Ambos convivem no mesmo lugar. Na casa de Deus entra o bandido e entra o bonzinho. Na casa de Deus não tem um maior do que o outro, não tem superioridade. Na casa de Deus somos todos iguais. Por isso há um respeito na casa de Deus, sobrenatural. Então Pedro era conhecido como pescador. Mas tinha outros que o pai, como João, como Marcos, que o pai era dono de uma empresa de pesca. Mas o maior lavou o pé do menor, o outro lavou o pé do outro. O que Jesus está ensinando na sua última lição antes da morte? Ele quer deixar exemplo. Ele está ensinando num ambiente onde é o governo, onde o meu governo é que manda. Todos os governos da terra caem por terra. É o meu governo que permanece. Então não tem maior ou menor. A prostituta e a virgem é a mesma coisa. O preço foi pago por ambos. O preço foi pago por todos, pelo pecador, pelo não pecador, mas o preço foi pago por todos. Então ele está dando uma aula de ensinamento, ele está ensinando. Aí ele volta para a mesa. Quando ele vai para a mesa, Judas estava perto de Jesus. Pedro também estava perto de Jesus. João mais perto também. Na hora do partir do pão, Jesus continua a lição. Esses textos do Mateus 26 está falando de uma preparação antes da morte, de se preparar para deixar esse mundo, de se preparar para deixar um legado. A gente já poderia fechar aqui e entrar numa revelação para a sua vida. O que vai acontecer com a sua família depois da sua morte? Ou o que vai acontecer com a sua vida depois da morte? Ou você é daqueles que acredita que você é que nem um animal, um cachorro, um cavalo, que morre e enterra, ou morre e joga no pasto, as aves do céu vêm e comem a sua carne e acabou? Se você pensa assim, eu quero te dizer uma coisa: não é isso que a Bíblia ensina. O Deus eterno diz: o homem está condenado a morrer uma só vez, vindo após a morte o juízo de Deus. Então morreu, vai ter juízo de Deus depois. E vai ter juízo de Deus para todo mundo. Vai ter juízo de Deus para o pastor? Vai. Vai ter juízo de Deus para os bonzinhos? Vai. Vai ter juízo de Deus para a gente ruim? Vai. Vai ter juízo de Deus para todo mundo. Ao homem está condenado a morrer uma só vez, vindo após a morte o juízo de Deus. Então é uma preparação. Ele vai deixar esse mundo. Uma coisa é certa: ele sabe que vai morrer, ele sabe que acabou, o tempo é chegado. Ele sabia que era a última ceia dele, ele sabia que era a última refeição para os discípulos, e ele sabia que era o último hino cantado na terra. Por isso a Bíblia vai destacar. Porque a Bíblia não fala de outras reuniões que Jesus teve com seus discípulos, cantou hino, fez isso, aquilo, não. Aqui vai registrando os últimos dias dele na terra, as últimas instruções
aflições na terra. E não é segredo para a igreja e para você que está aqui nessa noite, que nós estamos vivendo os últimos dias na terra. Glória a Deus. Quem observa o mundo espiritual está vendo coisas no mundo, como por exemplo o Trump, presidente dos Estados Unidos, sendo chamado por Israel, que é o coração da religião no mundo, é Israel. O relógio é chamado pelos estudiosos, o relógio do mundo é Israel. Israel chamando Trump de o Ciro dos tempos atuais. O que isso significa? O Ciro era um homem que não servia a Deus, mas que libertou o povo de Deus da escravidão. Ele está sendo chamado de novo Ciro. O que isso aponta para o fim dos tempos? Aponta que esse mundo está com os dias contados, essa terra está com os dias contados. Aponta que o juízo de Deus está chegando à terra. A Bíblia está sendo materializada a cada dia, porque isso que está acontecendo em Israel, o povo de Deus chamando Trump de o novo Ciro, está se cumprindo a Bíblia na terra. Não é difícil você dar um Google e pesquisar essa semana, que a semana passada aconteceu, por esses dias aconteceu, que o cidadão árabe foi até o Papa e deu um cavalo branco de presente para o Papa, um cavalo, porque ele é criador de cavalos de raças, e ele deu um cavalo branco para o Trump, que tem um nome grego, e o nome grego do cavalo, eu não lembro agora o nome grego, eu sei que o significado eu lembro, que significa o primeiro, e que Apocalipse sai primeiro um cavalo branco, que é o sinal de Deus que os últimos dias estão acontecendo na terra. Não estou dizendo que literalmente seja isso, mas se fosse, a terra teria no máximo mais 7 anos antes da vinda de Cristo. Se esses sinais verdadeiramente fossem sinais, o sinal que estamos esperando, nos próximos 7 anos a terra vai passar por algo terrível, como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Jesus. Então a terra passará pelos próximos anos, se verdadeiramente se cumprir, porque são coisas que apontam para o fim de todas as coisas. Mas talvez seja muito grande para você pensar, então vamos minimizar, vamos deixar menor para você entender. Se você soubesse como Jesus, a ceia deles era mais ou menos no cair da tarde, no entardecer. Então eles comiam, confraternizavam, e naquela confraternização de Jesus com seus discípulos, ele sabia que ia morrer. Então o que ele faz? Vamos cantar o hino. Os estudiosos dizem que esse hino era um hino que o povo de Deus costumava cantar quando ia para a Páscoa, quando ia fazer o sacrifício da Páscoa, em que o cordeiro era morto, o cordeiro que simboliza Jesus, o cordeiro que tira o pecado do mundo. Mas o cordeiro animal era morto, então eles cantavam o hino, porque não era um hino que Davi compôs, a maioria dos salmos, dos 150 salmos, a maioria Davi compôs. Não era o hino, não era os hinos, era o hino. Segundo os estudiosos, era o hino do sacrifício. Quando ele está cantando aquele hino, ele está vendo o que vai acontecer agora. Porque a Bíblia diz: e tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Terminou o processo. Ele está fechando o propósito que ele veio na terra. Agora ele canta o hino que fala de sacrifício, que fala do cordeiro morto, que fala da carne do Filho de Deus sendo entregue pelos homens, que fala do inocente sendo entregue pelo culpado. Outro dia eu preguei aqui sobre o homem do meio. Tinha um ladrão na esquerda, tinha um ladrão na direita, e tinha um inocente no meio, o homem no meio, Jesus. Então aqui ele está se preparando para ir para a cruz, ele está vendo a traição, ele está vendo quem os entrega. Eu tenho falado com a minha esposa Thalita, eu falei: Thalita, como que no Parque Floresta há uma necessidade de Deus às vezes até entrar com ameaça contra as pessoas?
Tem dia que a gente está pregando aqui, eu quero pregar coisas mais suaves, eu quero pregar coisas mais leves, sabe? Eu quero pregar sobre a rua de ouro de cristais, eu quero pregar que Deus vai te dar uma casa, um carro de repente. Mas às vezes o Espírito nos impulsiona, parece que Deus está ameaçando as pessoas. E eu disse: Deus, por que isso? Por que parece que o Senhor ameaça? Olha, você está tendo sua última chance entrando nesse lugar, mas Deus está te ameaçando. Aí nós fomos na casa da irmã Rosineide, logo depois que eu estava meio em conflito, nós fomos na casa da irmã Rosineide, dobramos o joelho, começamos a orar, a gente ia fazer um culto no lar, e de repente o amor de Deus começou a me constranger, eu comecei a orar, João 3,16, ele nos amou de tal maneira, de tal maneira, de tal maneira, e aí Deus disse: meu filho, é por isso que lá no floresta eu tenho que apelar, porque eu amo muito, eu amo de tal maneira, então eu estou vendo perigo, eu estou vendo eles caminhando para o inferno, eu quero salvá-los. Então parece que ele tem que apelar nesse lugar, porque a mente de alguns parece que está cauterizada. Num dia de Santa Ceia como esse, como que você tem coragem de vir tomar a ceia do Senhor, sem se reconciliar, sem liberar um perdão, sem falar com outra pessoa? Isso é desprezar o sacrifício da cruz. Isso é você zombar de Cristo. Como é que você entra num ambiente que você sabe, Deus está falando comigo, eu sinto Deus? Não adianta você sentir, não vai adiantar só sentir, não vai adiantar só chorar. Ele quer uma decisão sua, uma mudança. Porque e se essa noite for a última palavra que você está ouvindo? Se você sai daqui e vai morrer, eu duvido, se você realmente acreditasse na palavra que eu estou pregando, acreditasse: olha, saindo daqui eu posso morrer. Eu duvido se você não ia se consertar com Deus aqui nessa noite, se você não ia vir aqui na frente: meu pastor, minha pastora, tem gente que eu tenho raiva, tem gente que, olha, mesmo sendo crente, viu, eu sou crente, eu não dou dízimo aqui na igreja, eu trago oferta, eu ajudei na construção da igreja, mas tem gente que eu corto volta. Quem te ensinou isso? Ah, eu perdoo, mas deixa pra lá. Quem te ensinou? Foi Jesus. Porque se foi Jesus, você está muito bem. Porque eu vou procurar aqui na Bíblia e não vou encontrar Jesus dizendo: eu perdoei, mas não quero nem passar perto. Isso é um engano do diabo. Isso é uma semente maldita que pode levar para o abismo, para o inferno. Ah, se você quer texto para dar desculpa, eu te dou textos aqui para dar desculpa, não tem problema. Ah, mas o apóstolo Paulo falou que teve alguns lá que o apóstolo Paulo, ele entregou na mão do diabo para que fosse até salvo pelo fogo. Apóstolo Paulo não é Jesus, não. Ele é uma boa referência de um homem de Deus, um espelho de um homem de Deus, mas ele não é Jesus. Maior do que o apóstolo Paulo é Jesus, maior do que Pedro é Jesus, maior do que o pastor Lenés é Jesus. Então, se Jesus falou, está falado. Aí Jesus falou: se você tiver do seu inimigo, se você tiver do seu inimigo, ou se alguém vem para te roubar, que terno bonito, hein, pastor? Perdeu, é meu. Aí Jesus disse: deu terno para ele levar embora. Peraí, deu sapato também. Não, mas ele pediu seu terno, eu vou dar sapato, ele não está pedindo sapato, deu terno. Não, tira o sapato, deu sapato. Aleluia! Isso é o Evangelho de Cristo. Glória a Deus. Você está se enganando. Outro dia eu preguei, eu ensinei aqui para a igreja: dura coisa, sabe o que é? Dura coisa é a pessoa ser como o homem lá do rico e Lázaro. O rico e o mendigo, diz a Bíblia. O rico não era só rico de dinheiro na terra, não tinha só ouro e prata. Ele pensava ter o reino de Deus, ele era religioso. Ele era crente. Todo domingo ele estava na igreja, estava dando boa oferta, ele era crente. E tinha um desprezado lá do mendigo miserável que estava na porta da casa dele. Ele nunca estendeu a mão para o cara, nunca abençoou aquele cara. Ele passava por cima do cara para não ajudar, e ele era crente. Então, praticando a religião, ele pensou: eu tenho céu garantido. Sabe o que aconteceu? Ele morreu. A Bíblia diz que o mendigo morreu
vieram os anjos de Deus, olha os anjos de Deus da Bíblia, pegaram o mendigo e levaram embora. Aí a Bíblia diz, aquele homem de Deus, religioso, que dizia ser homem de Deus, ele morreu, e a Bíblia diz, foi enterrado. E quando ele morreu, ele abriu os olhos. Quando ele abriu os olhos, ele estava onde? No inferno, no meio das chamas, se queimando. Era um crente. Quem sabe o presbítero da igreja, o pastor, não sei, cara. Porque não é porque eu tenho um título de pastor, isso não dá direito ao céu, não. Me dá direito ao céu a vida que eu tenho diante de Deus. A vida sem máscara, a vida sem título. Não é porque pastor Helena já está no céu, vai nessa. O nome, o título não me leva para o céu. O que me leva é sinceridade diante de Deus, é andar conforme a palavra de Deus, é ser um cristão, é ser como Cristo. O cara abriu os olhos, estava no inferno, meu irmão, e começou a gritar lá, Abraão, Abraão, olha eu aquilo, na chama, sofrendo, meu pai Abraão. Ele lembrando Abraão, rapaz, era um bom crente, eu servi o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e como é que eu estou aqui no inferno? Eu tenho irmãos lá na terra que é tudo da igreja também, são meus irmãos da igreja, mas 5 eu tenho lá, vão vir tudo aqui para o inferno, porque eles são crentes que nem eu sou. E eu estou aqui no inferno enganado. Me deixa voltar e avisar eles. Voltando para o nosso texto original, cantando o último hino, ele sabe que vai morrer. Um dia eu fui enterrar um senhor, 70 e poucos anos, uma semana antes eu fui na casa dele, estava passando mal, ele foi para Ouro Verde, estava com problema no coração. Passou uma semana e ele morreu. Eu fui enterrar ele. Fui lá, olhei, fiz o sermão, jogamos ele na sepultura e eu estou voltando embora. Quando eu estou voltando, desci com um pessoal, nem chorou muito, aqueles 70, 80 anos, o pessoal não chora muito, só chora os filhos, as pessoas mais próximas ali choram. Quem tem entendimento nem chora, já cumpriu o seu propósito na terra, 80, 90 anos, cumpriu o propósito na terra, tá bacana, morreu, teve certo. Então voltando, tinha muita gente chorando. Mas quando a gente vai subindo, vem um pessoal descendo. Vê um cara com um caixãozinho que não dava maior que isso aqui na mão, branquinho, uma mulher do lado se matando de chorar, desesperada, um bebezinho. Eles vão descendo, e a gente subindo. Quando eu passei por eles, o Espírito de Deus falou no meu entendimento: meu filho, tem sepultura de todo tamanho. Tem sepultura de todo tamanho. De todo o tamanho. Só que depois da sepultura, ainda tem vida aqui. E a minha pergunta para você nessa noite, que o tempo não espera mais. A minha pergunta para você: Jesus sabia que depois da morte ele teria a ressurreição. Ele não tinha medo da morte. A morte dá medo, a morte causa pânico, causa sim. Mas Jesus estava vendo além da cruz, Jesus estava vendo além do sepulcro, Jesus estava vendo a ressurreição. Ele estava cumprindo o propósito pelo que ele veio cumprir na terra. Por isso ele canta o último hino, por isso ele faz a última ceia, por isso ele prepara todas as coisas. Nos países que tem pena de morte, o cara está no corredor da morte. Antes da morte ele tem direito de escolher uma boa refeição. Ele tem direito de chamar um religioso, se ele é católico ele chama o padre. Se ele é umbandista ele chama o pai de santo dele. Se ele é cristão, ele chama o pastor para ouvir uma última palavra de conforto. Ele precisa estar preparado para a morte, preparado para deixar essa terra. E essa noite fala de preparação. Mais uma vez nessa noite nós vamos fazer a ceia. E alguns de vocês não vão tomar da ceia. A minha pergunta para você é: quantas vezes você entrou numa igreja, as pessoas tomaram a ceia, comeram o pão, tomaram o cálice, e você ficou de fora, e hoje você vai ficar de fora de novo? Será que não é Deus falando com você? Quantas palavras você já ouviu como essa, às vezes até ameaçadora? Seu tempo está acabando, a sua chance chegou, às vezes até ameaçadora, porque Deus ama tanto que tem que apelar. E mais uma vez nessa noite você vai ficar de fora dessa ceia. E sabe por que Deus faz tudo isso? Porque para quando chegar o grande dia em que todos os homens comparecerão diante do Senhor,
não haverá uma mínima desculpa da sua parte. Eu não sabia que se eu ficasse mal do irmão da igreja, ia me deixar fora do céu. Aí dizem que Deus tem um telão de última tecnologia, que ele vai dizer, aí já mostra lá o pastor Elias pregando, perdoa seu irmão, perdoa os que lhe ofende, perdoa o bandido, perdoa o bonzinho, perdoa não sei quem, faz a parte boa, quem sabe não é sua última vez. Isso vai estar tudo no telão de Deus, vai mostrar. E depois essa tal pessoa vai ter que ouvir de Deus, apartai-vos de mim para o fogo eterno, porque não haverá mais misericórdia. Você que está aqui nessa noite sendo servo de Deus ou não, se você acredita na palavra ou não, é direito seu. Você pode querer pagar o preço para ver, pastor, eu acho que é benção, quer pagar o preço, não tem problema. Só que do outro lado ninguém volta mais. O rico diz, deixa eu voltar, e não é nem para livrar o meu corpo não, é para voltar para livrar os meus parentes queridos, porque eles estão vindo para cá, eu não quero que eles vejam que é ruim, deixa eu lá avisar, não tem mais volta. Ao homem está condenado a morrer uma só vez, vindo depois da morte o juízo de Deus. Hebreus alguma coisa, procura lá depois. Tendo cantado o último hino, Jesus sai dali, vai para o Monte das Oliveiras. Lá no monte ele está orando, Judas fica para trás, agora vem até o Monte das Oliveiras. E Judas vem com um bando de soldados. E Judas chega e beija Jesus. E Jesus sabe que Judas está beijando ele, o traindo. As 7 palavras da cruz, nós falamos um pouco dela. Beijando o traindo. E quando ele beija o traindo, Jesus o abraça e diz, meu amigo. Dá para você entender isso aí? Jesus sabia que a partir de agora vai apanhar. Dali Jesus já sai arrastado. Vai apanhar, mas apanhar até ficar desfigurado. Depois vai ser crucificado. Na crucificação, você vai ver ele perdoa Judas, chama de amigo, sabendo que está o traindo. Isso é cristão, isso é ser cristão, igual a Cristo. Perdoa Judas, perdoa Pedro, porque ele está sendo arrastado, apanhando, e eles querem pegar os comparsas de Jesus. Eles querem prender também. Alguém diz, Pedro estava junto com ele, é da gangue dele também, Pedro, pode levar aqui. E Pedro disse, nunca nem vi esse cara, não conheço, nunca vi. Jesus sabia que ia ser traído. Vai para a cruz, não bastou, apanhou, mas apanhou. Olha que ergue ele na cruz, ele está desfigurado. Por isso a Bíblia diz que não tinha formosura alguma. Não é porque ele nasceu feio, é porque Isaías estava vendo ele desfigurado. Ele está todo desfigurado, tanto apanhar. Ele olha para os caras que bateram muito nele e diz assim, Pai, perdoa. Aí você não quer perdoar o marido, não quer perdoar a mulher, não quer perdoar o filho, não quer perdoar o irmão, não quer perdoar uma irmã, não quer perdoar alguém da igreja. O cara arrebentado, esbagaçado, bateram nele, ele olha para quem bateu e disse, Pai, perdoa eles não sabem o que estão fazendo. Aí vem outro e diz, não, vamos, pega uma lança, uma flecha grande, e dá aqui do lado dele, fura ele. Ele olha e diz, perdoa. E ele vai se entregar a Deus, vai entregar o Espírito dele ao Senhor, dizendo, perdoa, porque eu perdoo. Isso é ser cristão. Então, pelo amor de Jesus, você que é batizado, vai participar dessa ceia, não é para você ficar de fora dela. Pastor, eu tive que consertar com um monte de gente. Então você vem, você toma a ceia e depois vai e se conserta. O pastor, eu tinha que me consertar antes para depois tomar a ceia. Tinha, mas como você não fez, agora você toma a ceia e depois vai e se conserta. Agora o que não pode é você vir tomar a ceia e ir embora e fazer de conta que nada está acontecendo. Então você vem, tem autorização de Deus, você vem, toma a ceia, que é para você ter força para deixar todos os seus pecados. Pastor, eu já fui batizado, eu estou desviado. Eu entrei aqui nessa noite, eu fui batizado, mas eu estou desviado. E aí? E aí você faz uma oração aí no seu lugar, entrega a sua vida a Jesus de novo, se reconcilia com Ele, e você pode vir aqui e tomar ceia, tranquilamente, pode pegar a ceia e tomar, pode. Por quê? Porque a ceia é para pecador. O principal propósito dessa ceia é para os pecadores.
Então você participa. Aleluia, Deus. Então nós vamos cear nessa noite, você é o nosso convidado.